Pronto, começando a gravar. Boa tarde a todas e a todos que estão chegando, a todas e todos que estão aqui presentes. Hoje a gente tem um dia muito especial, vai ser um pouco o nosso encerramento das palestras de convidados pelo nosso grupo de pesquisa, pela Faculdade de Direito da Universidade Estácio de Sá. E, para a data de hoje, mantendo o nosso calendário de encontros sobre temas de ciências criminais e em tempos de Covid-19, em tempos de pandemia, eu e a professora Samara temos o orgulho e a satisfação e, particularmente, a felicidade pessoal de ter a doutora Lúcia Gliotti para conversar com a gente hoje sobre um tema muito pouco abordado, muito pouco falado, que é o tema da justiça juvenil, da execução das medidas socioeducativas em tempos de Covid-19. A doutora Lúcia, para fazer uma breve apresentação aqui do seu currículo, né? Lendo aqui o nosso folder, ela é juíza titular da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas da Comarca da Capital aqui do TJ, membro do Grupo de Monitoramento e Fiscalização Carcerário, GMF, e da Coordenadoria Judiciária de Articulação das Varas da Infância e da Juventude do Idoso, serviço do TJ do Estado do Rio. Aqui, Lúcia, Mestre minha em irmã, está Direito fazendo uma pela Câmara palestra. Filho, professora de Direito da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERG. Vou pedir para quem estiver aqui na nossa reunião para fechar o microfone, por favor, para não dar ruído, que no final a gente vai abrir para perguntas e para colocações. Vou passar a palavra para a professora Samara, para ela fazer a apresentação também, e depois a gente passa a palavra para a palestrante. Então, Lúcia, muito obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por poder compartilhar um pouquinho do seu conhecimento e da sua experiência com a gente. Samara, contigo. Boa tarde a todos. Já vi aqui no nosso auditório, temos colegas advogados, temos alunos, então gostaria de agradecer a presença de todos, e o nosso intuito é oportunizar essas palestras, que até então eram particulares do grupo de pesquisa, para o público em geral, porque são palestras muito importantes, com pessoas muito renomadas dentro do direito. E, mais uma vez, agradecer a disponibilidade da doutora e professora Lúcia, né? Sempre muito gentil, a família toda, né, professora Milton, muito gentil conosco. Vou repetir para vocês o que eu repeti ontem. Vou tentar me manter o máximo possível calada, porque eu falo demais, e eu vou começar a tietar. Então, é um assunto muito importante que vocês não dão na faculdade, nós não temos essa matéria específica na faculdade. Se a gente consegue ministrar, é uma aula muito rápida, são observações muito rápidas. Então, hoje é a oportunidade de nos aprofundarmos no tema, um tema que não é dado, né, não tem uma matéria, nem uma cadeira especial na faculdade. Professora, muito obrigada pela sua disposição e bem-vinda ao nosso grupo de estudos. Já posso, então, falar? Bom, eu começo agradecendo muito o convite que foi feito pela Estácio, pelo Hamilton Ferraz, que é um ser humano que eu admiro muito, que eu tenho uma grande honra de conhecer, porque considero a cada dia que passa mais um profissional muito competente, um rapaz muito inteligente, um exemplo para cada um dos jovens que tem a oportunidade na vida de ser aluno dele. Eu agradeço também a Samara pelas carinhosas palavras que dedicou a mim, a minha família. Sei que isso é fruto do carinho enorme que ela tem por todos nós. E agradeço, de um modo geral, à cidade de Nova Friburgo, porque eu antecipadamente disse aqui que eu comecei praticamente a minha carreira trabalhando na cidade de Cantagalo, quando fui promotora de justiça, e eu dormi muitas noites, eu fui por uns 2, 3 anos
residente aí dessa parte fluminense, e eu gostava muito da cidade de Nova Friburgo, eu tenho grandes lembranças dessa cidade, é uma cidade que eu tenho uma paixão grande, e penso até um dia, quem sabe, já mais velha, eu poder voltar a essa cidade no final da minha carreira. Não sei se vocês sabem, mas hoje existe uma unidade de internação aí na cidade de Nova Friburgo. Então, esse trabalho que eu executo e que faço aqui na capital é um trabalho que eu poderia um dia fazer também aí na cidade de Nova Friburgo. Então, para mim, é muita felicidade estar aqui hoje. Eu lamento muito, muito mesmo que não só a faculdade de vocês, mas muitas faculdades não abordem melhor o tema da socioeducação. Isso é só uma demonstração de que nós temos muito a avançar efetivamente na área da criança e do adolescente. Pode até ser que a parte protetiva, né, a que cuida da adoção, a que cuida da guarda, seja melhor abordada, porque é um tema que acaba se falando muito também em outras áreas, como família, como direito civil. Mas o tema, coitadinho, do ato infracional, do adolescente em conflito com a lei, quando ele não é estudado na faculdade, ele é deixado de lado por todos. Se você não estuda isso na faculdade, como é que um dia você vai querer advogar para esse público? Como é que um dia você vai ser um bom juiz nessa área? Como é que um dia você vai ser um bom promotor se você não conheceu, se você não teve a oportunidade de ver esse tema? E mais do que isso, como é que nós vamos ser profissionais no município, no estado, que vamos fazer por esta área? Vamos supor que aqui entre os alunos um dia saia um vereador. Vamos supor que entre os alunos um dia tenhamos um prefeito. Que medidas Nova Friburgo vai tomar se esse aluno que fez faculdade de Direito não teve sequer contato com o que é o adolescente em conflito com a lei no curso de bacharelado? Então, eu lamento que muitas faculdades não tenham currículo para isso, e me coloco sempre à disposição. Se quiserem, eu estarei sempre à disposição, seja por meio virtual ou presencial, para ir até Friburgo, fazer um curso desse de horas que a Samara falou, que quando muito existe, para que todo aluno que passou pela faculdade da Estácio de Direito não perca um pouquinho do contato com o que é um adolescente em conflito com a lei. Porque a gente, como cidadão, abre muito a boca para reclamar, né? Cidade violenta, ninguém faz nada. Nós temos o dever, como formadores de opinião que somos nos cursos de bacharelado, de ensinar aos alunos, de mostrar para eles, para que possamos fazer a diferença. Então, desde já, eu me coloco à disposição, se houver a intenção, para encontros futuros. Dizendo tudo isso, né, me apresentando, então, agradecendo a minha comparecimento e fazendo esse muro de lamentações, eu vou agradecer também a presença da minha irmã Patrícia, por quem eu tenho um carinho enorme, uma admiração maravilhosa. Não abriu a tela, mas eu sei que está aí. E, adiantando, então, você sabe que irmãos, né, são pessoas que trocam opinião, são pessoas que conversam muito. E a minha irmã, ontem, quando eu estava na palestra dela, ela disse assim: Milton, agora eu vou fazer um PowerPoint, posso compartilhar? Naquele momento, eu inteira suei. Fiquei suando e falei assim, meu Deus, não preparei um PowerPoint. E aí, hoje, disse para ela, não vou deixar de fazer um PowerPoint também. Então, chegamos naquele momento, Patrícia, que eu tento me igualar ao seu conhecimento, a tudo aquilo que você me ensinou ao longo da vida, e peço autorização para colocar na tela o meu PowerPoint. Posso? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu vou acertar, porque também não tenho muita prática. Por favor, me digam, foi ou não foi? Está aparecendo sim, professora. Foi sim. Me digam se continua aparecendo ou saiu. Não. Aí, agora está o... então tá bom, então não adianta. Tem que agora, aí. Agora sim. Tá bom, então tá bom. Muito obrigada. Vamos lá. Eu vou falar sobre a execução de medidas socioeducativas e a Covid-19.
Acho que a gente conhece mais a Covid-19 que a execução das medidas socioeducativas, mas vamos lá a esse desafio. Como é que passa para baixo? Peraí, aqui. Bom, como é que aparece uma medida socioeducativa? O que é isso? De onde isso veio? Então, não tem jeito, eu tenho que fazer uma parte introdutória. Para aqueles que já sabem, vamos confirmar que já sabemos. Para aqueles que não sabem, abre o olho, é o momento da gente guardar, o que é muito simples. Para que você possa falar em medida socioeducativa, o que você precisa primeiro é de um adolescente. E a diferença entre criança e adolescente está na letra da lei, artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069/90. Criança, pessoa até 12 anos incompletos. No dia do aniversário, completou 12 anos, virou adolescente. Adolescente, pessoa de 12 a 18. No dia do aniversário, 1º minuto, completou 18, deixou de ser adolescente. Muito bem. Como é sabido, a nossa Constituição, artigo 228, e o Estatuto da Criança e do Adolescente repete isso, diz que o menor de 18 anos ele é inimputável. Esse conceito é do direito penal, então todos sabem muito bem. O que significa isso? O menor de 18 anos, ainda que ele pratique crime, ele não será punido na forma como é punido o maior de 18 anos. Mas nós sequer dizemos que o menor de 18 anos praticou crime, porque o artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente dá para o crime ou contravenção, quando praticado por adolescente, dá a ele o nome de ato infracional. Então, o que é o ato infracional? O ato infracional nada mais é que todos os crimes, todas as contravenções, mas praticados por adolescente, a gente diz que praticou ato infracional. E quando o adolescente pratica um ato infracional, o que acontece com ele? Tem muita gente que pensa que quando o adolescente pratica um ato infracional, não acontece nada, porque ele é inimputável, ele não responde perante a lei penal, na forma do direito penal, então não acontece nada. Mas acontece. O adolescente ele pode não ter responsabilidade penal, mas ele tem uma responsabilidade própria para ele, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele fica sujeito a algo muito parecido com uma pena, mas que se chama de medida socioeducativa. Então, esse artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que quando o adolescente pratica ato infracional, a autoridade competente, que é o juiz da vara da infância e da juventude, a gente diz que esse juiz que aparece primeiro é o juiz do conhecimento, porque ele conhece o ato infracional praticado, ele que vai julgar o ato infracional praticado. Essa autoridade competente, vendo que o adolescente praticou um ato infracional, que nada mais é do que um crime ou uma contravenção, depois de fazer todo o julgamento, que segue as regras também do julgamento perante o direito penal, porque incide o princípio do contraditório, incide o princípio da ampla defesa. No final, o juiz do conhecimento pode entender que o adolescente deve ser responsabilizado pelo ato infracional que ele praticou. E aí aplica para ele essa tal medida socioeducativa. E se você tiver curiosidade de abrir o artigo 112 do Estatuto da Criança e Adolescente, você vai ver lá quais são as medidas socioeducativas, e eu vou chamar a atenção só de 4. Porque essas 4 medidas socioeducativas são aquelas que demandam um cumprimento, são aquelas que demandam uma execução, ou então são aquelas que eu, como juíza, atuo. Porque, como eu disse, tem um juiz do conhecimento, um juiz que julga a prática do ato infracional e aplica a medida socioeducativa. Aplicada a medida socioeducativa, ela vai precisar ser cumprida. Então, tem medida socioeducativa que o cumprimento é instantâneo. Exemplo, a advertência. O juiz vai e adverte na hora o adolescente.
Mas tem medida socioeducativa que vai demandar um cumprimento, que vai demandar uma execução. Então, essa que nós vamos conversar aqui. Quais são as medidas socioeducativas que demandam execução? Eu vou dividi-las em 2 grupos. As medidas em meio aberto e as medidas em meio fechado. Medida em meio aberto é a medida que você vai ter a impressão que o adolescente está solto. Você vai ter a impressão, se você não estudar bem, que ele nem está sendo punido. Medida em meio fechado, aquela medida que você vai ver que o adolescente tem a liberdade dele restringida. Então, nós temos 2 medidas em meio aberto, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, e 2 medidas em meio fechado, que são a semi-liberdade e a internação. E qual é a diferença entre essas medidas? O que diferencia uma medida em meio fechado, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, de uma medida em meio aberto, uma internação, uma semi-liberdade? Então, vamos falar primeiro da medida socioeducativa em meio aberto. E eu vou me ater à liberdade assistida, porque a prestação de serviço à comunidade ela guarda bastante semelhança com a prestação de serviço que existe para o maior. Então, eu vou me ater à liberdade assistida. Primeira característica da liberdade assistida é que ela é cumprida, executada no município. Então, nós temos um cumprimento de liberdade assistida em Friburgo, outro aqui no Rio de Janeiro, outro em Petrópolis, outro em Rio das Ostras. Quem efetua o cumprimento, né, quem efetua a execução da liberdade assistida é um órgão dentro da Secretaria de Assistência Social. Então, é o Poder Executivo que vai dar cumprimento a essa medida de meio aberto de liberdade assistida. E esse órgão é o chamado CREAS, Centro Especializado de Assistência Social. Esse centro, esse CREAS, ele pode ter um só no município, 2 no município, 10 no município, depende da população de cada município. E esse CREAS faz o quê? Então, veja se você compreende. O adolescente praticou um ato infracional. Exemplo, ato infracional análogo a furto. Aí o juiz do conhecimento, da vara da infância e da juventude, julgou o adolescente e concluiu que ele deve ser responsabilizado por aquele furto que ele praticou e aplica para ele uma medida de liberdade assistida. O que acontece com esse adolescente? Ele sai da audiência com uma guia de execução, um papel, e ele se apresenta nesse CREAS. Ele vai até o CREAS e lá diz: eu vim aqui cumprir uma medida de liberdade assistida. E o CREAS, então, tem que tomar algumas providências em relação a esse adolescente. Quais providências? O CREAS tem que providenciar a escolarização do adolescente, porque muitas vezes ele está afastado da escola por muito tempo. Tem que procurar um curso profissionalizante para esse adolescente, porque muitas vezes ele não teve a oportunidade de fazer um curso técnico que garanta a ele uma subsistência futura. Vai tentar conseguir para ele uma vaga no jovem aprendiz. Não sei se vocês têm noção do que seja o jovem aprendiz, mas o jovem aprendiz é uma quantidade de vagas que todas as empresas devem dar para, com carteira assinada, empregar jovens, pessoas até 24 anos. Então, o CREAS vai tentar procurar um trabalho, um emprego como jovem aprendiz para esse adolescente. Além disso, o CREAS tem que procurar dar ao adolescente oportunidades que, às vezes, a vida ainda não deu a ele. Como, por exemplo, participar de uma atividade esportiva, participar de uma atividade cultural, como ir ao teatro, ir ao cinema. Às vezes você não sabe, mas você foi um adolescente muito privilegiado. Você já... Sua mãe, seu pai, sua tia, sua avó colocou você para fazer um esporte? Levou você no cinema? Levou você a algum museu? Tem jovem que nunca foi. Mais do que isso, a sua saúde mental foi acompanhada?
Alguma vez, durante a sua adolescência, você verificou que estava deprimido, triste, ansioso? Alguém olhou por você? Você teve um familiar ou um profissional que acompanhou a sua saúde mental? Então, isso tem que ser dado também ao adolescente que praticou ato infracional. Por que ele praticou aquele furto? Por que ele encontrou no ato de furtar a única oportunidade para ter alguma coisa? Então, ele é trabalhado como um todo na medida socioeducativa de liberdade assistida e também a família dele. É feito um acompanhamento familiar. O CREAS vai acompanhar o adolescente durante 6 meses, pelo menos, e vai elaborar um relatório no final e vai enviar ao juiz. E o juiz, que agora não é mais o juiz do conhecimento, porque o juiz do conhecimento é aquele que aplica a medida, é o juiz da execução, que aqui no Rio de Janeiro sou eu que faço essa tarefa. O juiz da execução vai olhar aquele relatório, vai fazer uma audiência com o adolescente e vai colher a percepção dele se aquele adolescente está pronto para não cumprir mais medida nenhuma ou se é caso dele continuar cumprindo a liberdade assistida. Então, essa liberdade assistida, ela é uma muleta que é dada ao adolescente quando se verifica que o que ele precisa são diversos ajustes que, na verdade, a vida não deu para ele. Deu para entender? Só que a lei autoriza, conforme a natureza do ato infracional praticado pelo adolescente, que seja aplicada a ele uma medida em meio fechado. E o que a medida em meio fechado diferencia da medida no meio aberto? Como o nome está dizendo, meio fechado. E a primeira grande diferença é que a execução da medida no meio fechado, ela é de responsabilidade do Estado. Então, é o Poder Executivo Estadual, não é mais a Prefeitura, é o Estado do Rio de Janeiro. Se ele praticou o ato infracional, seja em Friburgo, no Rio, Rio das Ostras, Petrópolis, é o Estado do Rio de Janeiro que vai executar essa medida, através de um órgão chamado DEGASE, que está vinculado à Secretaria Estadual de Educação. Então, quando o adolescente pratica um ato infracional e o juiz do conhecimento entende que deve ser aplicada a ele uma medida em meio fechado, seja internação ou semi-liberdade, esse adolescente vai ter uma medida cumprida na forma como o Estado do Rio de Janeiro planejou. Bom, mas essa medida pode ser a semi-liberdade ou pode ser a internação? O que diferencia uma de outra? Usando uma linguagem de leigo, porque aqui nós não temos muito tempo, a ideia aqui não é falar sobre essas duas medidas, e sim sobre a execução com a Covid-19, eu trouxe uma forma de diferenciar bem sutil. Qual é a diferença? Todas aquelas atividades que eu disse que precisavam ser feitas no meio aberto, precisam também ser feitas no meio fechado. O adolescente tem que voltar para a escola, tem que encontrar um curso profissionalizante para ele tem que ter oportunidade de emprego no jovem aprendiz, é necessário dar a ele a oportunidade de fazer atividade esportiva e cultural, tem que fazer o acompanhamento da saúde mental dele, tem que acompanhar a família dele. Mas quando a medida é internação, tudo isso é feito com ele preso. Todas essas atividades são feitas dentro de uma unidade de internação. A liberdade dele está restringida. Ele não tem nenhuma atividade externa. Então, na internação, ele vai receber do Estado todas aquelas atividades que eu citei do meio aberto, mas ele vai receber tudo isso dentro dos muros de uma unidade de internação. A semi-liberdade, como o nome está dizendo, meio livre. Semi-liberdade, liberdade mais ou menos. Liberdade mais ou menos por quê? Porque quando o adolescente recebe uma medida de semi-liberdade, ele vai para um lugar chamado de CRIAD. Aí, em Friburgo, tem unidade de internação e tem CRIAD. Então, temos as 3 medidas, a de meio aberto, em Friburgo, porque é municipal, semi-liberdade e internação. Na semi-liberdade, ele vai para um lugar chamado CRIAD. Ele se apresenta lá
na segunda-feira. Ele vai dormir, ele vai pernoitar nesse CRIAD. Mas essas atividades que o meio aberto oferece também precisam ser oferecidas na semiliberdade. O adolescente da semiliberdade ele vai cumprir na rede comunitária. Então, embora ele esteja dormindo no CRIAD, ele vai frequentar a escola da rua. Ele vai fazer o acompanhamento psicológico no hospital da rua. Ele vai fazer um jovem aprendiz ou um curso profissionalizante na rua. Vai ter um acompanhamento familiar com encontros que podem ser dentro de um outro local, na rua. Ele vai apenas pernoitar na unidade. E nos finais de semana, ele vai para casa. Então, ele vai para casa na sexta-feira, fica sábado, fica domingo e volta na segunda-feira. E na segunda-feira, quando ele chega, ele vai à escola, ele vai ao curso profissionalizante, ele vai a um clube fazer atividade física e ele volta e pernoita até a sexta-feira. Então, o que diferencia a semiliberdade da internação? É que o internado ele não vai fazer as atividades, aquelas propostas pelo meio aberto, na rede comunitária. Ele faz dentro dos muros. Deu para perceber a diferença entre as duas? Bom, foi exatamente nesse momento em que nós cumpríamos medidas em meio aberto, semiliberdade, internação, que apareceu a Covid-19. E o primeiro ato que a Covid-19 trouxe, eu fiz aqui um apanhado legislativo para você guardar, foi uma lei federal, né? Veio em 6 de fevereiro uma lei dizendo quais eram as medidas que nós deveríamos tomar quando viesse o coronavírus, quando houvesse uma emergência para a saúde no coronavírus. Eu não sei se você tomou conhecimento dessa lei quando ela foi publicada. Eu, sinceramente falando, quando ela foi publicada, achei aquilo precipitado. Pensei comigo, meu Deus, por que as pessoas estão tão nervosas com isso? Eu não sei se você lembra, mas não tinha nem acontecido o carnaval, né? Então, achei que aquela lei ali não tinha a menor importância. Então, dentro das medidas socioeducativas, nada aconteceu quando veio a lei federal. Mas, em 11 de março, lembra? A Organização Mundial de Saúde declarou que a Covid-19 era uma pandemia. E foi com essa declaração, foi com essa declaração que eu acho que tudo ficou mais grave. Por quê? Porque, em seguida, no dia 13 de março de 2020, o Estado do Rio de Janeiro editou um decreto adotando medidas temporárias para o Estado. E dentro dessas medidas temporárias que o decreto estadual tomou, vieram algumas que repercutiram diretamente no sistema socioeducativo. Eu vou te elencar quais foram. Primeiro, suspendeu a atividade coletiva. Se não pode ter atividade coletiva, eu te pergunto, como é que o adolescente que está na semiliberdade e que faz atividade esportiva na rua, no clube, na pracinha, ele vai ter essa atividade coletiva? Outra medida, suspenderam as aulas em todas as escolas, né? Do ensino médio ao ensino fundamental, tudo. Então, ele não vai. O adolescente que está na semiliberdade, que assiste aula na rua, o adolescente da liberdade assistida que cursa a escola na rua, acabou essa atividade. Duas outras medidas que o decreto adotou que repercutiram na medida socioeducativa, na execução dela. Foi suspenso o transporte de presos. O adolescente está preso numa unidade de internação, mas está marcada uma audiência comigo para eu conversar com ele e saber se a medida de internação tem que cessar ou precisa continuar. Ele não pode ser transportado até o local onde a vara funciona. O transporte cessou. E suspenderam as visitas nos presídios. Automaticamente, embora a unidade de internação não seja presídio,
as visitas nas unidades de internação. Parece que o decreto estadual também suspendeu. Então, assim que veio esse decreto, o que aconteceu com as medidas de meio fechado? O DEGASE, que é aquele órgão da Secretaria Estadual de Educação que eu te contei, que cumpre pelo Poder Executivo as medidas em meio fechado, esse DEGASE, ele criou um protocolo. Ele adotou algumas medidas para prevenir o contágio, para mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19. Eu vou citar para vocês, porque não tem uma lei, né? É um protocolo, é um documento interno do DEGASE, algumas medidas que o Poder Executivo Estadual, então, através do DEGASE, adotou. Primeiro, realmente limitou o acesso de visitantes. Aquela visita a presídios que estava no decreto estadual, agora, de maneira clara, ninguém mais pode ingressar com visitas na unidade de internação. E eu te adianto que, inclusive, uma coisa que foi dita é que nem o juiz podia ir visitar a unidade de internação, nem o promotor, nem os mecanismos que controlam as unidades de internação, porque as visitas estavam impedidas, o acesso a visitantes estava impedido. Foi criado um espaço de quarentena para os novos internos. O que é isso? O adolescente foi apreendido, preso, praticou um ato infracional, um crime, foi pego em flagrante. É decretada a internação provisória dele, como se fosse uma prisão provisória. Ele vai direto para uma unidade de internação? Não. Foi criado um espaço para ele ficar 15 dias sendo monitorado. Se durante aqueles 15 dias ele apresentasse algum sintoma, ele era tratado. Se depois de 15 dias ele não apresentasse sintoma nenhum, ele ingressava numa unidade de internação. E isso continua existindo até hoje. Mas não pensa você que quando ele entra nesse espaço de quarentena, né, a primeira providência que ele é tomada em relação a ele é fazer um teste, nem que o teste rápido da Covid, não. Ele é entrevistado por um enfermeiro, por um técnico de enfermagem ou por um médico, e se ele apresentar algum sintoma, aí sim é feito o teste da Covid-19, teste rápido. Se ele não apresentar sintoma nenhum, e essa é uma doença que ninguém é assintomático, né? Se não apresentar sintoma nenhum, ele fica os 15 dias da quarentena nesse espaço para depois ingressar numa unidade de internação. Eu, de propósito, falei bastante sobre isso, porque eu vou voltar a esse assunto mais à frente. Porque, como eu disse, isso continua acontecendo até hoje. O que mais foi feito? Foram criados alojamentos. Alojamento nada mais é do que o nome que a gente usa na socioeducação para aquilo que, para o sistema penal, é chamado de cela, né? Foram criados alojamentos exclusivos para adolescentes confirmados ou suspeitos. Então, quem tem suspeita ou confirmação de Covid vai para um alojamento separado dos demais. Isso, inclusive, dentro das unidades de internação. Foi feita uma seleção dos adolescentes em grupo de risco. Exemplo, adolescentes com sintomas de tuberculose, adolescentes com sintomas de pneumonia. Eu tinha adolescentes que eram baleados, que tinham um tiro na perna, que usavam bolsa de colostomia. Então, todos esses adolescentes foram identificados como pertencentes a grupo de risco para eventual providência ser tomada em relação a eles. Todos os servidores passaram a ter a medida da temperatura feita diariamente. Passou-se a fornecer o uso de máscaras para os casos suspeitos, e, na verdade, hoje a gente sabe que o uso de máscara é para todos. E passou-se a repor material de higiene de insumos. Deixa eu explicar o que é isso. O adolescente está cumprindo medida de internação. Ele tem uma cela para ele, um alojamento para ele, onde ele, inclusive, toma banho. E lá dentro tem que ter sabonete. O sabonete é um dos maiores transmissores de doenças, porque se uma pessoa que está doente usar o sabonete da outra, pode gerar uma contaminação. Então, um dos protocolos adotados pelo DEGASE foi de repor esses materiais de higiene com mais frequência para evitar a contaminação. Essas foram as medidas adotadas pelo DEGASE. Eu pergunto para você, o que elas aparentam? Ser medidas para internação
e semi-liberdade, ou elas aparentam ser medidas só para internação ou só para semi-liberdade? Pensa sobre isso, porque o protocolo do Degasse não dizia, não dizia, voltar aqui, se era para internação ou semi-liberdade. Eu tive a impressão que só se serviria para a internação. Bom, e o meio aberto? Aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu peço desculpas por não ter tido carinho de procurar o ato da Prefeitura de Nova Friburgo, mas tem um ato semelhante, eu posso garantir a você. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, o prefeito também editou um decreto com medidas para enfrentamento do coronavírus. E, entre as medidas tomadas, nós sabemos que ficou também a suspensão das aulas, a suspensão das atividades coletivas e a suspensão das atividades dos CREAS. O CREAS é aquele centro especializado em assistência social que eu disse para você, que cuida de executar a medida em meio aberto. Eu quero que você saiba que o CREAS não faz só isso. O CREAS ele se responsabiliza também pela população de rua, ele dá amparo a diversas outras atividades da assistência social. E o CREAS parou de funcionar. Diante disso, eu pergunto, que medida a prefeitura tomou para a execução da medida em meio aberto? Porque nós vimos que quando o Estado editou um decreto, o Degasse fez um protocolo, que eu até perguntei para você, esse protocolo você acha que serve para internação e semi-liberdade ou só para uma delas? A nível de prefeitura, olha o que aconteceu. O prefeito fez um decreto, mas o decreto não dizia nada de medida socioeducativa. E o CREAS, ou a Secretaria de Assistência Social, adotou algum protocolo, como o Degasse fez? Não, não adotou nada. Não fez nada. E aí? Aí vamos continuar o histórico. O que o Poder Judiciário fez diante da vinda da pandemia, da declaração da pandemia da Covid-19 pela Organização Mundial de Saúde? Bom, o primeiro ato que veio, e eu vou me limitar a ele, o primeiro ato que veio foi esse ato normativo conjunto, número 5, de 16 de março. Veja que a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia no dia 11, o decreto estadual veio dia 13, e no dia 16, o Poder Judiciário, nosso tribunal, adotou medidas. Que medidas? Vamos lá. Suspendeu os prazos processuais, suspendeu as audiências e as sessões de julgamento. Logo, se eu tinha uma audiência marcada para reavaliar um adolescente internado, essa audiência não aconteceu. Se o adolescente teve um juiz que aplicou para ele internação e ele recorreu, apelou, e o tribunal ia julgar a apelação dele numa sessão de julgamento, essa sessão de julgamento não aconteceu. Prazo processual suspenso não significa prazo penal suspenso, prazo de tempo de cumprimento de medida. O tempo de cumprimento de medida continua correndo. E só para ter certeza que todos nós estamos falando a mesma linguagem, vou fazer duas observações. Primeira, quando um adolescente é apreendido em flagrante porque praticou um ato infracional, e o juiz do conhecimento acha que ele tem que ficar internado provisoriamente, quer dizer, internado antes de uma sentença, essa internação provisória só pode durar o máximo de 45 dias. E aí veio a pandemia, e ele está internado provisoriamente, só pode ficar internado no máximo 45 dias, mas a audiência para julgar ele não vai acontecer. As audiências estão suspensas. Segunda observação, todo adolescente que executa uma medida socioeducativa
A cada 6 meses, o juiz tem que analisar de novo o caso dele e dizer se ele está pronto para uma medida mais branda, se ele está pronto para acabarem as medidas ou se ele tem que continuar na mesma medida. A cada 6 meses, o juiz de execução tem que analisar o caso dele de novo. Esse prazo não ficou suspenso, mas as audiências de reavaliação ficaram. Entendeu? O Poder Judiciário suspendeu o atendimento ao público e determinou que todo o atendimento ia ser feito por um regime diferenciado, de urgência. Mas fato é que os juízes e servidores se isolaram e esse regime de atendimento diferenciado, ele começou a trabalhar como uma grande novidade para todos os advogados, para todos os magistrados e servidores também. E, em seguida, no dia 17 de março, veio a recomendação 62 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ, preocupado com o sistema prisional e preocupado com o sistema socioeducativo, fez uma recomendação. Eu quero que você preste atenção no nome. Não é uma resolução, porque quando é uma resolução do CNJ, o juiz tem que cumprir. É uma recomendação. O CNJ fez uma recomendação aos juízes. E nesta recomendação, preocupado com a infecção do coronavírus no sistema socioeducativo, que recomendações para o sistema socioeducativo o CNJ fez? Primeiro, fez recomendações para aquele juiz da vara da infância, que é aquele juiz que julga o ato infracional. Primeira recomendação: doutor juiz, dê preferência por aplicar medidas em meio aberto. Se for julgar um adolescente agora, não interna ele, dê preferência, se for possível, por uma medida em meio aberto, para evitar que alguém contaminado ingresse dentro da unidade de internação e para evitar que alguém sofra as mazelas que uma unidade de internação com certeza vai sofrer nesse momento de pandemia. Segunda recomendação: doutor juiz, examina os prazos das internações provisórias. Como eu disse, a internação provisória pode durar até 45 dias. Mas, às vezes, o juiz já sabe que, com 10 dias, ele já sabe que, para aquele adolescente, ele não vai aplicar uma medida em meio fechado. Então, senhor juiz, reveja, mesmo sem ter terminado o prazo de 45 dias da internação provisória, que é o prazo máximo da lei, veja se já é possível rever e aplicar uma outra medida, deixar o adolescente responder em liberdade por um ato infracional que ele praticou. Entendeu? E para a execução? Para a execução, a recomendação do CNJ foi que o juiz da execução reavaliasse todos os casos que ele tem. Reavaliasse os casos de internação, reavaliasse os casos de semi-liberdade, porque, como eu te falei, o juiz tem que reavaliar, fazer uma nova análise a cada 6 meses. Então, aproveita esse momento de pandemia e reavalia se já não é o momento de substituir aquela medida de meio fechado, internação ou semi-liberdade, por meio aberto. E foi isso. Eu vou fazer uma interrupção para dizer para vocês, fazer uma observação para vocês. Esse é o momento que eu costumo dizer que os livros não dão conta da realidade. As regras escritas na lei não dão conta da realidade. Decreto do governador, decreto do prefeito, ato normativo do Tribunal de Justiça, recomendação do CNJ. E, na prática, como é que ficou a execução das medidas socioeducativas na realidade? A realidade foi a seguinte, doutora Lúcia, e agora? E agora? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê com os adolescentes da liberdade assistida, do meio aberto, da semi-liberdade, da internação? A responsabilidade por aquele adolescente
é do juiz, porque o juiz aplicou a medida e está ali para executar e tem o poder de reavaliar e tirar o adolescente. Então, na realidade, doutor juiz, o senhor vai fazer o que agora? Então, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês algumas realidades que precisaram ser sofridas na hora é essa? Na hora que eu me deparei com todas aqueles regramentos, né? Bom, eu perguntei para vocês antes, quando você viu o protocolo do Degasse, quando eu te contei aqui do protocolo do Degasse, que limitou as visitas, que disse que tinha um alojamento para quarentena, que ia melhorar os insumos. Eu perguntei aqui para você, você acha que esse protocolo do Degasse foi para internação ou foi para semi-liberdade? Uma das primeiras decisões difíceis que eu tive que tomar foi a seguinte: foi proposta uma ação civil pública pela Defensoria Pública, dizendo que o protocolo do Degasse só se referia à internação, que o Executivo Estadual não havia tomado nenhuma providência para evitar a contaminação do adolescente da semi-liberdade. E mais, que se o adolescente da semi-liberdade não tem como frequentar a escola da rua porque fechou, não tem como fazer atividade esportiva porque fechou, não tem como fazer curso profissionalizante porque também está suspenso. Se esse adolescente não pode fazer nada na rua e não tem atividade para ele dentro da semi-liberdade, porque a semi-liberdade é um local pequeno, é para ele dormir. Que execução de semi-liberdade nós vamos oferecer durante a pandemia? O Degasse não disse. Então, a Defensoria Pública propôs uma ação civil pública requerendo que até que o Degasse adotasse um protocolo para a semi-liberdade, que a semi-liberdade fosse suspensa em todo o Estado. Não era no Rio de Janeiro apenas. Era essa de Friburga também, a de Macaé, a que existe em Cabo Frio, em todas as cidades onde o Degasse tem unidade de semi-liberdade, que fosse suspensa. Ouvido, o Ministério Público opinou favoravelmente. E então foi dada uma decisão para impedir o ingresso de adolescente em unidade de semi-liberdade até que o protocolo para a semi-liberdade fosse elaborado pelo Degasse. E eu vou contar para você que tem cerca de uns 20 dias que o Degasse elaborou o protocolo para a semi-liberdade. E a execução da medida de semi-liberdade, pelo menos aqui na comarca da capital, ela não voltou ainda a funcionar. Então, se você me perguntar, como é que a Covid-19 atuou na execução da medida socioeducativa de semi-liberdade? Atuou fazendo ela não existir mais. Hoje, nós não temos execução de medida de semi-liberdade, porque recentemente foi adotado um protocolo. Esse protocolo exige que as escolas voltem a funcionar, porque se as escolas voltarem a funcionar, o adolescente vai ficar preso no ócio dentro dos CRIADs, que são os locais de semi-liberdade. Então, a semi-liberdade ainda não voltou. Pensa. O juiz vai julgar um ato infracional. Você acha que ele vai aplicar a medida de semi-liberdade quando a semi-liberdade, nesse momento, não está existindo? Pensa. Bom, e como é que ficou o meio aberto? Eu também perguntei para você. Aqui no Rio, o prefeito fez um decreto, como fez o prefeito de Nova Friburgo. Mas que medidas o CREAS adotou para a execução da liberdade assistida? Eu vou te dizer o que aconteceu aqui no Rio. No Rio, a pessoa responsável na Secretaria Municipal de Assistência Social pelo cumprimento da medida em meio aberto, que é uma pessoa a quem eu quero muito bem, porque é uma profissional muito comprometida, ela me enviou um e-mail e um WhatsApp dizendo: doutora Lúcia, o CREAS não vai funcionar. Como é que vai ficar a execução da medida em meio aberto? O mesmo e-mail que essa profissional enviou para mim, enviou para a Defensoria, enviou para o Ministério Público.
Então, mais uma vez, a Defensoria ingressou com um pedido de providências e requereu que o adolescente não fosse prejudicado pelo fechamento do CREAS e que as medidas fossem suspensas. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, a execução da medida em meio aberto continua suspensa até hoje. Estamos para fazer uma audiência com, inclusive, o secretário municipal da Ciência Social, mas o momento não é bom, porque o momento é um momento de eleição, e para que nessa audiência se possa adotar um protocolo de como vai ser a execução da medida em meio aberto. Então, eu te pergunto, mais uma vez, você se imagina juiz, você está julgando um ato infracional de um adolescente que, como eu disse no começo, ele praticou um furto. Mas se você aplicar para ele a semi-liberdade, ela não tem hoje. Se você aplicar para ele a liberdade assistida, ela não tem hoje. Quando você aplicar como juiz semi-liberdade ou liberdade assistida, na prática, você não está aplicando nada. A minha pergunta, e você não precisa responder, é: você, como juiz, ficaria tentado a aplicar uma medida em meio fechado porque é a única que está funcionando? Bom, eu vou dizer para você como é que estão os processos de semi-liberdade e liberdade assistida aqui na comarca da capital, tá? Aqui na comarca da capital. Não posso dizer como está em Friburgo, mas aqui na comarca da capital. Há mais de 6 meses que a semi-liberdade não funciona. Há mais de 6 meses que a liberdade assistida não funciona. Lembra que eu te falei que a cada 6 meses o juiz tem que avaliar a medida do adolescente? Pois eu estou avaliando todos os adolescentes da seguinte maneira. A medida está suspensa há 6 meses. Ele praticou novo ato infracional? Porque tem adolescente que, com a medida suspensa de liberdade assistida de semi-liberdade, como os adolescentes dizem, vou usar uma forma de falar deles, tem adolescente que está na pista, está furtando, está roubando, está no tráfico, infelizmente fazendo isso porque as mães e os pais estão trabalhando, porque não tem escola, mas tem sempre alguém para dar uma ideia para fazer alguma coisa errada. Então, tem adolescente que não está cumprindo liberdade assistida porque está suspensa, que não está cumprindo semi-liberdade porque está suspensa, mas está na pista. E se ele foi apreendido por um novo ato, ainda que ele não tenha sido julgado, eu estou mantendo o processo dele por mais tempo. Mas, se passado esses 6 meses, o adolescente não voltou a entrar em conflito com a lei, não foi pego por nenhum outro ato, princípio da atualidade. O que é o princípio da atualidade? É um dos princípios que orienta a execução da medida socioeducativa. A medida socioeducativa deve ter a ver com a realidade de agora, de hoje. Você já ouviu dizer que a pior coisa que tem é um castigo que vem fora da hora? Exemplo, você matou a aula, é novinho, chega em casa e conta para o seu pai, para sua avó, para sua mãe, ela descobre que você matou a aula. O castigo, a reprimenda tem que vir na hora. O adolescente, quando ele pratica um ato errado, ele tem que sentir na hora as consequências. É por isso que o adolescente não aguarda o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em 2º grau para ele poder cumprir a medida socioeducativa. Você sabia? Ela é cumprida imediatamente. Por quê? Porque o adolescente que está tendo a sua formação ainda realizada, para ele aprender que, na hora, a sanção tem que vir na hora. Então, se ele praticou um furto em 2019, se ele praticou um roubo em 2019, um juiz aplicou uma medida para ele naquele tempo, a medida está suspensa e ele não voltou para a pista, eu vou dizer para ele cumprir medida em 2021? Eu não sei quando é que essas medidas vão voltar. Eu vou dizer para ele, olha, por aquele furto, aquele roubo que você praticou lá em 2018, lá em 2019, vai agora, em 2021, para o CREAS. Vai agora, em 2021, cumprir a semi-liberdade. Não é isso que a lei diz que o juiz deve fazer.
E com base, então, no princípio da atualidade, para aqueles que não voltaram para a pista, eu estou extinguindo as medidas. Porque se ele praticar um novo ato, ele vai ser punido pelo novo ato. Mas, pelo passado dele, se ele passou essa pandemia inteira e não entrou em conflito com a lei, então as medidas estão sendo extintas. O que sobrou? Sobrou a internação. Sobrou a medida em meio fechado. E aí eu vou contar para vocês algumas coisas que eu pincelei, que acho que são as mais interessantes em matéria de internação. Primeiro problema. Viram que a recomendação do CNJ dizia para o juiz da vara da infância, para o juiz do conhecimento: doutor juiz, o prazo da internação provisória é de 45 dias. Veja se é possível uma revisão dessa internação provisória. Alguns juízes, então, passaram a rever as internações provisórias, mas muitos juízes esperaram os 45 dias. Mas depois de 45 dias, audiências suspensas, não tinham mais como manter o adolescente internado. Então, os juízes passaram a revogar as internações provisórias, liberar, soltar os adolescentes e ficar esperando até que as audiências se normalizassem. Isso gerou um problema muito sério aqui no estado do Rio de Janeiro, porque o Ministério Público entendeu que o juiz não podia ficar esperando para fazer as audiências até que a pandemia acabasse. E começou-se um movimento para que as audiências acontecessem de maneira virtual. Eu não sei se você ficou sabendo, essa é uma grande fofoca que aconteceu aqui no estado do Rio, mas a Defensoria Pública ela se posicionou contra a realização das audiências por videoconferência, as audiências chamadas virtuais. Enquanto, por um lado, o Ministério Público, entendendo que é um direito do adolescente à socioeducação, e ele estava sendo liberado sem o direito da socioeducação, começou a recorrer para que as audiências virtuais fossem marcadas, a Defensoria Pública se colocou contra essas audiências virtuais. Mas as audiências virtuais se tornaram uma realidade. Elas estão acontecendo hoje. E eu não consigo ver todo mundo com a tela aberta, né? Mas é assim que o adolescente fica. Ele fica numa tela de computador, com uma câmera em frente a ele, e ele, numa carinha pequena, ele olha o juiz ou a juíza que vai fazer perguntas para ele, aí olha para o promotor, aí olha para o defensor também se entrevista com ele de maneira virtual para perguntar para ele o que aconteceu. E eu quero saber quem é que está aí do seu lado. Quem é que está do seu lado? Tem alguém aí com você? Tem alguém aí do seu lado? A gente não sabe quem está do lado de quem, né? Quem é que está do lado da testemunha que está depondo? Quem é que está do lado do adolescente? Será que não tem alguém perto dele? Será que ele não vai ficar constrangido de contar para o defensor o que ele fez, tendo um agente socioeducativo do outro lado do corredor, do outro lado da divisória, porque, na verdade, é uma parede divisória, aquela que, não sei se você sabe, a gente escuta tudo do outro lado? É assim que acontece. Eu não sei se você é uma pessoa que se desinibe na frente da câmera, porque, para mim, não é tarefa fácil ficar falando aqui com uma câmera como se eu fosse apresentadora de televisão ou um artista, mas é muito difícil. Então, eu me pergunto se a ampla defesa está existindo hoje, mas a audiência virtual ela é uma realidade. E eu me pergunto se você está acompanhando essa conversa nossa pelo computador, se você consegue ver todos os meus traços. Você vê o quão linda e maravilhosa eu sou, você vê os meus olhos claros, os meus cabelos brancos, porque é assim que as testemunhas estão reconhecendo se foi o Wellington, se foi o Felipe, se foi o Pedro quem praticou o ato infracional. E isso é uma realidade, que para muitos vem dizendo que essa realidade não vai acabar. Que isso foi, inclusive, uma conquista.
Eu pergunto se você é mãe de um adolescente ou mãe de um adolescente que vai na escola e tem que conversar com a professora, você não se sente inibida? Quando você, como mãe do adolescente, vai na escola e tem que conversar com a diretora, você não se sente inibido? Quando você, aluno, tem que conversar com o professor Hamilton e você acha que ele vai chamar a sua atenção, com a professora Samara e acha que ela vai chamar a sua atenção, você não se sente inibido? Não pensa que a mãe do adolescente consegue conversar com o juiz, com o defensor bem, assim, dessa forma impessoal, que é pelas câmeras. Não são pessoas tão com tanta cultura e tantas oportunidades como nós tivemos na vida. Outro problema que eu pontuo para você é o das visitas. Cancelaram as visitas nas unidades de internação. Muita gente, durante esse período de isolamento, que nós já acabamos com o período de isolamento, né? Mas durante aquele período de isolamento, muita gente, eu vou me colocar nesse grupo de muita gente, disse assim: eu estou experimentando o que é ficar preso, eu estou esperando o que é ficar internado, eu experimentei na veia o que é ter a sensação de ficar preso. E olha que eu fiquei preso num apartamento. Eu moro num apartamento, eu fiquei presa num apartamento. Você imagina o que é você ficar preso num alojamento com pessoas que você não conhece, porque quem não ficou sozinho no seu apartamento, em sua casa, ficou acompanhado de gente que conhece. Então, imagina o que é um alojamento junto com outras pessoas que você não conhece. Para o adolescente que está internado, a visita da mãe, da avó, da namorada, do pai, do irmão, tem uma importância que você não imagina. É tão importante que a lei veda que você use a visita como meio de punir o adolescente. Ah, você não foi à escola, então vou te tirar a visita. Ah, você não foi ao curso, então vou te tirar a visita. A visita ele não pode perder, é um direito dele o contato familiar. Sem o contato familiar, a gente deprime, pois as visitas foram suspensas nas unidades de internação. Eu disse para vocês que, inclusive, foi suspensa a visita do juiz, do defensor, do promotor, porque naquele primeiro momento todos nós estávamos muito assustados com a pandemia. É ou não é? Lentamente as pessoas foram dizendo: não pode ficar assim, não pode ficar assim, não pode ficar assim. E surgiram as chamadas visitas virtuais. Não tem audiência virtual? Então vamos fazer visita virtual. E a mesma tela de computador com a câmera que serve para audiência virtual passou a servir para o adolescente encontrar a mãe, o pai, a avó, a namorada. Só que acesso a Zoom é para poucos, né? Acesso a Zoom é para poucos. Na verdade, as grandes visitas virtuais foram feitas através do WhatsApp, através do Instagram, numa live, através do Facebook e pelos celulares dos servidores. Porque o Degase não pensa que ele é um local, né, nas unidades de internação que tem Wi-Fi e celular para todo mundo, não. Mas, com a compaixão que as pessoas têm, os servidores, os técnicos, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, emprestavam seus celulares, a própria defensoria fez a doação de vários notebooks para as unidades de internação, para que fosse possível esse contato da visita virtual. Até que a visita virtual acontecesse, aqui no Rio de Janeiro, eu tive rebelião em mais de uma unidade, porque os adolescentes não queriam ficar isolados, e ficaram isolados. Não tem escola, não tem curso profissionalizante funcionando, não tem atividade esportiva. Quem entrou na unidade fica 15 dias isolado. Os adolescentes estavam confinados. Eu vivi aqui no Rio de Janeiro 2 rebeliões provocadas por isolamento. Hoje, ainda bem, isso já acabou, e as visitas presenciais das famílias voltaram a acontecer. Eu sinalizei para você que uma das visitas que foi impedida foi a do juiz. Nós vivemos um período de falta de fiscalização nas unidades. Todo juiz da vara da infância tem uma equipe técnica
comissários de justiça, que fazem um trabalho importantíssimo. Eu digo que os comissários de justiça, eles são os olhos do juiz. O comissário de justiça, ele vai na unidade, ele fiscaliza. Eu digo para ele, vai lá, conversa no seguro, que é o local onde ficam os adolescentes com risco de vida, conversa com os adolescentes, conversa com as mães, porque são os adolescentes, são as mães que podem dizer para o juiz a realidade da unidade de internação. Mas ninguém passou aí nas unidades. A fiscalização ficou muito precária. Então, o que se viu foi uma falta de insumos, falta de remédio, falta de máscara, falta de escolaridade. Mas, rapidamente, o CNJ determinou que os juízes voltassem a fazer fiscalização. E eu fiquei, então, até junho, sem fiscalizar a unidade de internação. Fiz fiscalização virtual em maio, abril nem a virtual havia sido feita, mas a partir de junho voltei a fazer as fiscalizações presenciais, e hoje as fiscalizações presenciais são uma realidade novamente. Eu queria contar para você também que hoje a gente tem aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, uma unidade de quarentena. Como eu disse, o adolescente ingressa e ele fica 15 dias numa unidade, até que, não apresentando sintoma nenhum, ele seja levado para outra unidade definitiva. Essa unidade de quarentena é uma unidade que nada possui. Não tem local para atividade esportiva, não tem escola, pouco acompanhamento técnico, pouco espaço para visitação, mas todo adolescente que é apreendido fica 15 dias nessa unidade de quarentena que se situa aqui no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro não teve muitos casos de Covid. Não sei se dá para ver, a letrinha está muito pequena, mas 367 servidores do DEGAS apresentaram sintomas, foram testados e 167 testaram positivos. Agora, olha o número de adolescentes. Por data, são tão poucos que eu pude botar data. No dia 25 de maio, 2 casos no Rio, eu dei liberdade assistida para esses 2 adolescentes. A partir daí, 1 caso, dia 1º de junho, em Belford Roxo, 4 de junho, 1 caso no Rio, 29 de julho, 1 caso em Belford Roxo, 3 de setembro, 2 casos no Rio. Esses adolescentes foram para os alojamentos ficar isolados e não saíram da internação. Quarta-feira, ontem, eu tive mais 1 caso no Rio, nessa unidade de quarentena de Covid testado positivo. Esse jovem veio da maior, ele veio da SEAP, ele veio transferido, chegou com sintoma, testou positivo e eu já fiz a sentença extinguindo todas as medidas que ele tinha na menor para que ele vá embora e se trate na rua para evitar uma contaminação. Então, eu acho que, em termos de contaminação, nós não tivemos um quadro, ainda bem, de grande contaminação, né? Então, repetindo, como é que nós estamos na internação hoje? As visitas voltaram, mas as atividades como escola, curso e esportivas não retornaram. O que se tem na unidade de internação é um grande isolamento e um grande ócio, o que aumenta o viés punitivo da medida socioeducativa. O nome dela não é medida sociopunitiva, é medida socioeducativa. E eu pergunto para você, que educação a gente está dando para quem está internado se não tem escola, não tem curso, não tem atividade esportiva? O que a gente teve foi um aumento do tratamento dos casos de saúde mental, porque muitos adolescentes estão precisando de ser medicados. E, quando eles saem da internação, quais são as oportunidades que nós estamos dando a eles? Já que semi-liberdade e liberdade assistida não estão em funcionamento. Eu me pergunto que oportunidades nós estamos dando para esses adolescentes. E aí eu faço uma indagação para você. E você com isso? O que você tem a ver com isso? Se você está respondendo que você não tem nada a ver com isso, então, por favor, no futuro,
Se eventualmente eu não desejo isso para você, se eventualmente no futuro você for vítima de um ato infracional ou de um crime, não critique, não fale mal, porque você não tem nada a ver com isso. Se você não tem nada a ver com isso, não reclame no futuro, se eventualmente a sua posição for apenas de vítima. Você tem muito a ver com isso. E eu termino, então, fazendo uma colocação, dizendo, como já disse no início, que Nova Friburgo tem uma unidade de internação, tem uma unidade de semi-liberdade, tem execução em meio aberto. Aqui no Rio de Janeiro, eu tenho um projeto com a Universidade Nacional, a UFRJ, a Faculdade de Direito da UFRJ, pela qual estudantes do primeiro período fazem estágio voluntário na minha vara. Porque o estudante que chega no primeiro período, ele está louco para atuar, para aprender alguma coisa, e quase ninguém dá oportunidade para ele. Como a minha vara fica bem próximo da sede da Faculdade de Direito da UFRJ, eu tenho um convênio com o centro acadêmico de lá, e eles fazem uma propaganda desse estágio voluntariado. Nós ensinamos os adolescentes como a socioeducação funciona. Matamos a curiosidade deles, porque o judiciário ele tem muito trabalho e pouco pessoal, aliás, como quase todo o serviço público. Muito trabalho e pouca gente. Eu preciso de ajuda, de gente que queira ajudar. E é isso que eu coloco na sua mão agora. Não só dos professores, mas dos alunos. Eu conheço muito bem, porque foi minha aluna também, a doutora Adriana, que é a titular da Vara da Infância e Juventude aí de Nova Friburgo. E se algum estudante tiver interesse em fazer um estágio voluntário com ela, para conhecer mais sobre o trabalho da socioeducação e para fazer diferença, para dizer, eu fiz a minha parte. Quando eu era estudante, eu fiz a minha parte. Eu me coloco à disposição para criar essa ponte de contato, para que você não diga, o que eu posso fazer? Você tem muito a fazer. Você pode ajudar pensando sobre isso. Professora, posso acrescentar a sua fala? Lógico. A doutora Adriana, ela assumiu a Vara de Infância e Juventude aqui de Friburgo. Aqui, além de ter a instituição, né, socioeducativa de internação, nós também temos uma casa que chamamos aqui de casa de passagem para crianças também em processo de adoção. E o trabalho dela foi tão maravilhoso na comarca que ela conseguiu zerar as adoções. Até as crianças mais velhas, que a tendência, né, pela não adoção, ela fez um trabalho muito, muito bacana na primeira vara, e assim, ela é super solícita, os alunos podem, geralmente são segredos de justiça, né, as audiências não podem, mas ela é super solícita, e ela inclusive, ela é esposa de um dos professores da faculdade. Então, o trabalho dela foi, para quem atua, como eu atuo aqui na infância, o trabalho dela foi excelente nesse sentido. Que bom saber. Lúcia, assim, acho que estamos emocionados aqui. Queria deixar aqui as palmas para você. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Quem puder ligar a câmera e parabenizar, eu agradeço também, porque assim, foi muito impactante, foi muito boa a fala. E assim, eu queria aproveitar um pouquinho de tempo que nos resta para poder passar para as perguntas. E a gente já tem no chat aqui a pergunta da professora Wanda Muniz Falcão. A professora Wanda, ela é professora da Universidade Regional de Blumenau. Ela nos acompanha de outro estado, né? Ela está nos acompanhando do Sul, mas ela deixou uma pergunta muito boa. Uma dúvida: como se procede no Rio de Janeiro a execução de medida de internação para meninas? Há unidades socioeducativas específicas em boa quantidade e condições para as meninas? O TJ do Rio ou outro ator do sistema de justiça, ou o DEGASE, possui programas e práticas para casos de adolescentes mães a cumprir essa medida socioeducativa? Muito obrigada, excelente palestra.
E só para comentar mais uma coisa, a questão dos estágios com os juízes, está até comentando aqui no chat o nosso aluno do grupo de pesquisa, Lucas Barros, ele é estagiário da doutora Simone, que também é uma juíza aqui de referência em Nova Friburgo também, Simone Nassif, né? E o Lucas é ótimo estagiário, sempre nos traz também considerações importantes aí da prática, então é algo de muito positivo. Então, vou deixar a pergunta da professora Wanda para a sua resposta. Tá bom. Eu acabei falando o tempo todo o adolescente, o menino, o menino. Vocês me perdoem, mas eu tenho 2 filhos e acabo olhando muito para o lado dos rapazes e, infelizmente, por diversas questões que agora não importam, acabam sendo a maioria. O Rio de Janeiro, como estado, só tem uma unidade de internação feminina. Isso é horrível. E fica aqui na capital. Então, sou eu que acompanho a execução da medida de internação dessas mulheres. Por que isso é horrível? Porque, apesar das pessoas acharem o Rio de Janeiro pequenininho, comparado com outros estados, a distância do local onde a adolescente residia e praticou o ato infracional e onde está sua família, e o local em que ele cumpre a medida, mesmo com a visita permitida, impede a visitação. À distância, as famílias não têm recurso. Então, eu digo muito que tem unidade de internação masculina na comarca de Campos dos Goytacazes, mas não tem feminina. Então, quando o juiz de Campos aplica medida de internação para as mulheres, elas vêm para a cidade do Rio de Janeiro, cumprir aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês conhecem Campos dos Goytacazes, mas apesar de ser uma cidade bem evoluída, a realidade de Campos não é igual à realidade do Rio. A realidade de Nova Friburgo não é igual à realidade do Rio. E aí o que acontece? Nós misturamos mulheres de realidades diferentes numa única unidade de internação. A pergunta é se ela tem boas condições. Olha, a unidade feminina, eu sempre achei que ela tem boas condições por um único motivo. Ela não é superlotada como as masculinas. Então, efetivamente, a escola funciona, tem curso profissionalizante para todas elas, tem vaga no Jovem Aprendiz para todos, opções de religião múltipla, atividades esportivas para todas elas, as mulheres são melhor acompanhadas. Por isso, eu vou dizer que são boas as condições, por esse exclusivo motivo delas não serem lotadas. Faltam algumas coisas? Faltam, como em todas as unidades socioeducativas faltam, como, por exemplo, absorvente. A família tem que levar absorvente. Muitas vezes, o número de absorventes fornecidos por dia não é suficiente, então nunca é excelente condição, boa condição. E perguntado a respeito das mães, né? Eu vou fazer uma divisão aqui. Assim que eu cheguei nessa vara de execução, e ela foi criada há pouco tempo, ela foi criada em 2015, ela tem 5 anos, havia uma preocupação muito grande de criar um espaço para bebê na unidade de internação. Porque, não sei se vocês sabem, mas no sistema prisional, quando a mulher grávida dá à luz, ela pode ficar na companhia do filho até 6 meses. E depois de 6 meses, então, chega esse momento horroroso, que é o momento da separação da mãe e do filho. E aí havia uma preocupação muito grande do Estado, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, de criar na unidade de internação um local próprio para as mães acompanhadas dos seus bebês quando elas dessem à luz. Eu, apesar de muitos colegas juízes, meus amigos não gostarem, eu disse, não precisam se preocupar em fazer uma unidade para espaço para filho, bebê com a mãe. Acho que nenhuma mulher pode dar à luz internada. Nenhuma mulher, por pior que tenha sido o ato infracional que ela praticou, merece dar à luz cumprindo medida de internação. Porque a gente aprende que a pena não passa da pessoa do culpado, mas ela passa, a família inteira sofre.
mas não pode sofrer o filhinho da mulher grávida. Então, quando eu, Lúcia, tomo conhecimento que uma mulher está grávida na unidade de internação, eu empreendo todos os esforços para reavaliar a medida dela e tirá-la da internação. Mas, Lúcia, se ela não estiver pronta para ir embora da unidade, ela vai ter o filho fora da unidade de internação. Eu já tive casos em que eu suspendi a internação. Eu disse para ela, minha filha, eu vou suspender a sua medida. Você vai sair daqui, a sua medida é internação, mas você vai criar um período de prova. Vai ter seu filho lá fora, vai viver com seu filho pequenininho. Daqui a 3 meses eu vou ver você e vou analisar seu caso novamente. É aquele princípio da atualidade que eu te falei. Tudo na nossa vida é experiência. A gravidez é uma grande experiência para a mulher. Ser mãe é uma grande experiência para a mulher. Talvez ela se modifique ou não. Então, nós não temos mulheres grávidas cumprindo medida socioeducativa. Mas mãe nós temos. Você tem mulheres que têm filhos chegam lá com filhos de 1 ano, filho de 2 anos, mais de um filho. Elas ganham a medida socioeducativa por outro juiz. E, por óbvio, na hora da execução, eu levo em consideração o fato dela ter um filho, mas não existe um espaço adequado para que o filho fique lá dentro com ela. Existe um espaço recreativo para o filho na hora da visitação. E eu posso dizer que é uma das maiores dores da mulher, uma das maiores dores para a mulher. Uma ou outra, eventualmente, diz que não se preocupa com o filho, mas uma das maiores dores que nós causamos nas mulheres é essa separação do filho. Quanto menor o filho é, maior é a dificuldade dela reaver os laços com esse filho. Então, eu me preocupo sempre que a medida de internação dure, como diz a lei, princípio da brevidade, o menor tempo possível, para evitar que esse laço seja definitivamente rompido. Mas não nego que posso ser uma das maiores causadoras de destruição de laços entre mãe e filhos, quando deixo de tirar uma mãe que já deveria ir embora, preocupada com outras repercussões do ato que ela praticou, e deixo ela internada, às vezes, por 8, 9, 1 ano, como infelizmente eu já fiz. É isso. Lúcia, temos mais perguntas aqui. A resposta, enfim, de novo, maravilhosa e também muito, muito emocionante também. Da pergunta do Paulo. Aliás, só comentando aqui o comentário da Wanda, ela fala que em Santa Catarina tem apenas 2 unidades de internação, uma em Florianópolis e outra em Chapecó, oeste, já próximo da Argentina. O Paulo está falando, parabéns pela palestra, doutora, sobre os processos que ficaram parados na pandemia e, de certa forma, descontado algum tipo de tempo de internação para esses menores. Quando estiver podendo esses serem avaliados, mais ou menos a pergunta da dinâmica dos processos ao longo da pandemia. Os processos não ficaram parados, porque, como eu disse, os prazos processuais foram suspensos, mas o prazo material não pode ficar. Porque estamos numa pandemia, ele não vai ser reavaliado. Veja que a recomendação do CNJ para o juiz da execução foi exatamente: juiz da execução, reavalia a internação e a semi-liberdade. Então, veja se vocês compreendem, eu não sei se Friburgo viveu a mesma coisa, mas acredito até que viveu. A minha vara era toda física, todos os processos no papel. Eu só me comunicava com o DEGASE, Ministério Público Defensoria, via papel, pois nós criamos os processos no OneDrive, na nuvem. Passamos a nos comunicar por e-mail. E hoje, minha vara já está híbrida, metade dela está virtual. Nós virtualizamos todos os processos de internação e não perdemos os prazos de reavaliação. Então, todos os adolescentes que precisaram sair, como eu disse, de bolsa de colostomia, aquele que tinha... Todos que foram colocados como sintoma que poderiam contrair Covid-19 foram liberados, tiveram a medida suspensa. O promotor foi favorável, o defensor foi favorável e eu tirei eles também.
E agora, como eu disse, se ele não estiver na pista e praticar outro ato, a medida dele está sendo extinta de internação. Então, realmente, os processos, ainda bem, não pararam, porque houve um esforço muito grande de todo o sistema de justiça para que nós trabalhássemos via e-mail. Eu tenho que agradecer muito aos meus servidores e aos estagiários voluntários, porque eles agora é que estão colaborando conosco, tornando esses processos todos virtuais. Então, nós não perdemos os prazos. Não, perfeito, perfeito. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Já coloquei aqui no chat também. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Pode ser também sobre outro tema, além do tema da palestra, pode ser sobre alguma questão, algum debate também. Estou só vendo elogios aqui, todo mundo achando maravilhoso. Parabéns, doutora, é maravilhoso ver a sua humanidade, é possível sentir na sua voz, um privilégio poder aprender. Parabéns pela palestra, excelente. Samara, tem alguma questão que você gostaria de fazer? Alguma colocação? Eu tenho até algumas, assim. Eu tenho milhares, né? Hamilton, você me conhece, né? Eu tenho um caderno aqui de anotações. Ricardo Calmona, já fez aqui. Vamos lá, para a gente não perder tempo. Desculpa te cortar, Samara. Não, aluno tem prioridade. Nosso grupo de pesquisa. Boa noite, super interessante a consideração acerca do princípio da atualidade. A questão dos jovens, ao não praticarem novo ato infracional, acredita que poderia ser uma atuação eficaz dos meios informais de controle, família, por exemplo? Podemos considerar maior influência desses meios nestes casos? Ele está perguntando um pouco sobre o controle informal, controle social informal da presença da família, de outros meios para relação da prática de novo ato infracional, de não praticar novo ato infracional. Pergunta difícil essa do Ricardo, mas vamos lá. Eu sempre me pergunto o que fez o adolescente praticar o ato infracional. Não tem uma resposta única. São múltiplos fatores. É exatamente o meio junto, integrando, que leva à prática do ato infracional. Quando o adolescente pratica um ato infracional, recebe uma medida socioeducativa, seja ela qual for, mas vamos pensar na pior, a internação. Como é que a gente sabe que o adolescente está pronto para ir embora da internação? São tantos fatores. Como é que a gente sabe que ele, saindo da internação, não vai praticar novo ato? Nós nunca saberemos. Porque, por maior que seja o trabalho que você realiza na socioeducação, no meio aberto ou no meio fechado, são múltiplos fatores que fazem ele praticar o ato infracional. E aí, esses múltiplos fatores que fazem ele praticar o ato infracional também são múltiplos fatores que fazem ele deixar de praticar o ato infracional. Então, para você entender melhor, Ricardo, o que eu vou dizer, eu acho que, assim como a vida faz a pessoa praticar ato infracional, a vida cura as pessoas e faz elas perceberem, por si só, que não vale a pena praticar o ato infracional. Eu tenho algumas experiências para te dizer, né? Eu vou te fazer 2 relatos, então. Primeiro, eu tenho casos de adolescente que praticou ato infracional com 16 anos, cumpriu internação até os 17, ficou internado 1 ano, saiu para o meio aberto. Meses depois, foi pego de novo praticando novo ato. Voltou para a internação. E aí eu pergunto para ele, fulano, você já ficou aqui 1 ano, lembra tudo que nós conversamos, tudo que você evoluiu, o que aconteceu? Doutora Lúcia, são os múltiplos fatores lá fora, na vida dele pessoal, que não haviam se consertado, que ele não estava pronto para ver. Ele ficou mais 1 ano internado e saiu com 18. Saiu com 18, mas tinha uma outra medida para ele cumprir. Ele saiu da internação, mas tinha uma outra medida para ele cumprir. Não cumpriu. Não cumpriu e sumiu. Marquei audiência, não veio. Expedi mandado de busca e apreensão, como se fosse um mandado de prisão. Catei o rapaz. Foi apreendido, mandado de busca e apreensão cumprido.
foi cumprir a medida que ele estava devendo, digamos assim, e cumpriu de maneira perfeita. Por que ele havia evadido antes e depois do mandado de busca ele cumpriu? Porque, às vezes, a própria maturidade faz a gente enxergar as coisas de maneira melhor. Vocês são muito jovens, mas eu posso dizer aqui da minha idade que o amadurecimento, as dificuldades da vida, a história de vida de cada um de nós, o que nos facilita e o que nos faz sofrer, faz com que a gente vá modificando, lapidando para o que é bom ou para o ruim. Então, eu acredito sinceramente que o adolescente, eventualmente em casa, com o apoio da família, que às vezes ele teve só na pandemia ou não, às vezes o apoio foi de um vizinho, foi de um amigo mais velho, foi de uma avó, ele pode modificar. Às vezes a escola não consegue fazer nada por ele, o juiz não faz nada por ele, o psicólogo não faz nada por ele, mas ele, pela própria maturidade que vai ganhando com o tempo, numa conversa com alguém ou com outro, cura. Então, realmente, eu acredito que os mecanismos informais funcionem. Como não funcionam? Às vezes o adolescente tem tudo para mudar de vida e ele fala para mim, doutora Lúcia, deixa eu cumprir a minha internação direitinho, mas eu não quero decepcionar a senhora, que é tão boazinha. Olha como é que eles falam comigo. Que é tão boazinha, mas deixa eu dizer para a senhora, eu não vou mudar de vida. Essa vida que eu levo, ela está no meu sangue. Meu avô foi assim, meu pai foi assim, meu irmão foi assim. Eu sou assim, doutora Lúcia, eu não quero mudar de vida, não. Eu sou feliz assim, acredita. E eu acredito que ele é feliz assim. Porque a felicidade é algo muito subjetivo e particular. O que deixa você feliz pode não ser a mesma coisa que me deixa feliz. Então, se o que a gente busca é felicidade, por mais infelicidade que o crime dele gere, eu não vou conseguir fazer esse adolescente socializar e reeducar. Talvez ele seja para sempre assim. Então, é a vida e faz parte da vida ele melhorar, piorar, praticar ato novamente ou não. Agora, o que eu não posso é deixar ele ser internado, ou ir para a semi-liberdade, ou ir para a liberdade assistida por conta de um ato que já tem um tempão, se eu não sei quem ele é hoje. Eu vou saber quem ele é hoje se ele praticar um novo ato, eu tiver que julgar ele. Se não, o que aconteceu no passado acabou. Penso eu assim. Professora, como a senhora fala aí dos alunos do primeiro período, a gente consegue visualizar isso, e eu falo isso muito para os meus alunos, principalmente nas aulas de direito penal, onde o aluno chega com muito sangue no olho, com uma visão muito diferente, né, da realidade da lei, mas a nossa função não é mudar o mundo, né? E, às vezes, eu, por exemplo, como profissional, já dormi várias vezes chorando porque não consegui uma liberdade provisória, porque eu tinha tudo para conseguir, mas o juiz foi contra. Então, eu tenho outros mecanismos. Então, aquela pessoa... assim, e converso, o advogado tem também um papel social importante, que não é apenas fazer, isso é o meu ver, é como eu trabalho, que não é apenas fazer o seu trabalho, conseguir uma liberdade provisória, ou então fazer uma composição civil ali, enfim, eu trago essas pessoas para mim com as famílias e faço reuniões com elas, principalmente de adolescente infrator. Então, a nossa função, eu tenho que fazer terapia às vezes, assim, porque a função não é mudar o mundo, mas pelo menos tentar e fazer o que puder ao nosso alcance e tentar plantar essa semente para os nossos alunos, que estarão em nosso lugar daqui a pouco, né? E daqui a pouco estaremos nós, né, aposentadas lá na pracinha de Friburgo, vendo os alunos passarem, né, professora? Professora, eu já deixo aqui o meu grande agradecimento pela sua disponibilidade.
o seu agradecimento pelos grandes... os esclarecimentos foram enormes. Eu tenho 1 milhão de perguntas. Eu acho que a gente tem que fazer, de acordo com a sua disponibilidade, outros encontros. Só vamos fazer uma última da Alba, a gente fecha. Só para eu... Não, só estou me despedindo para não falar mais, Hamilton. Para não tomar muito tempo, tá? Então, já me despeço aqui da professora, do professor Hamilton, dos alunos, e agradecendo a presença e a disposição. Eu só estou falando que é para não ter que falar de novo, tá? Beleza. Bom, a Alba, uma última perguntinha, ela está falando aqui, dentro da alocação das medidas, existe a disponibilidade das adolescentes quererem ceder seus filhos à adoção? Perguntando um pouquinho da adolescente que eventualmente engravide, perguntando talvez um pouco da dinâmica de vida da adolescente internada, se é comum, se é frequente esse tipo de situação. Acho que é um pouco essa a pergunta. Assim. Essa resposta demanda que a gente saiba um pouquinho como funciona a adoção, não é? A adoção ela não é tão simples como parece. Então, vou fazer algumas observações para ver se respondo à pergunta da Alba. Veja só, quando uma mulher fica grávida, né, e esse filho não tem um pai que o registre, que registre o nascimento, que se apresente como pai, hoje existe a possibilidade da mulher que dá à luz, na hora do parto, ela dizer que já quer pôr o filho em adoção. Então, hoje é permitido que a mulher... Não é muito bonita essa fala, mas eu vou dizer dessa maneira. A mulher exerça o mesmo direito que o homem tem. Qual é o direito que o homem tem? O homem engravida uma mulher e diz assim, eu não quero assumir esse filho. E ele some. A mulher não tem como sumir, o filho está no ventre dela. Mas na hora que ela dá à luz, se esse pai não está presente, a mulher pode dizer, olha, eu dei à luz, mas eu não quero ser mãe desta criança. E esse filho pode ser colocado em adoção. A adoção significa uma fila, porque existe um banco nacional de pessoas cadastradas para serem pais e adotarem crianças, ainda mais criança recém-nascida. Então, não é permitido na nossa legislação que a mãe pegue o filho e diga, toma para você, cuida você, não. Agora, eu nunca tive, como eu disse, a experiência de uma mulher grávida dar à luz na internação. Eu tiro essas meninas. Mas eu posso te dizer o que eu sei da experiência das que estão lá dentro ou das que voltaram depois. É muito raro, não é comum a mulher querer ceder o filho. Não é a regra a mulher querer ceder o filho. Normalmente, ela quer ficar com o filho. Mesmo quando ela verifica que não tem condições, ela quer que a irmã cuide, uma tia cuide, a mãe cuide. Ceder o filho em adoção é um ato difícil para a mulher. Tem aquelas que deliberam dessa forma. E hoje a mulher, então, pode ceder o filho ao nascer, se não tem um pai que vá reconhecer, ela pode pôr o filho em adoção. Eu não sei se era essa a pergunta que efetivamente a Alba fez. Ela perguntou da autonomia da adolescente, mas aí acho que a lei já tem uma... Eu também não entendo de adoção propriamente, mas acredito que a lei também traga alguma disposição específica para dar essa possibilidade, né? Em relação à autonomia da adolescente de fazer esse procedimento de adoção. Mas, enfim. Bom, gente, então acho que a gente já tá no nosso horário. Queria, então, em nome do nosso grupo de pesquisa, em nome de todos os participantes também aqui, agradecer de coração a palestra e a disponibilidade da doutora Lúcia hoje. Lúcia, eu sou muito grato a você. E você é uma amiga muito querida, uma pessoa muito querida e, assim, uma profissional sem precedentes. Assim. Eu pensei assim, hoje é o seu dia para falar, eu não queria falar muito, mas talvez os alunos eles não saibam exatamente assim, porque o senso comum é tão grande que as pessoas não sabem muitas vezes o que um juiz faz.
né? E muitas vezes a atuação de um juiz é diferente dependendo da vara, dependendo daquilo que ele tem que fazer. Só para explicar um pouquinho para os alunos poderem compreender como que a Lúcia é tão proativa, de onde é que vem essa ação. É claro que isso se deve muito à grandeza da profissional que a Lúcia é, mas isso não é exclusividade da Lúcia. Historicamente, se a gente for voltar um pouquinho no tempo, a gente vai ver reminiscências históricas de grandes figuras que começaram essa tradição. Uma delas é, por exemplo, John Howard, na Inglaterra, no século XVIII, que foi um dos primeiros a nos legar uma obra sobre o estado das prisões na Inglaterra. O que ele fazia? O John Howard, ele era uma espécie de xerife, de inspetor, e ele ia de prisão em prisão para ver qual era a situação. Só que ele também era um homem muito religioso. Para a época, ele tinha uma tradição religiosa forte, e aquilo foi talvez por onde o senso de humanidade dele aflorou. E ele nos legou uma obra importantíssima que vem na esteira da reforma do século XVIII, XIX, para se repensar a punição, para se repensar a prisão. Né? Aqui no Brasil, a gente vai ter tradições de juízes que vão começar um pouco no menorismo, claro que com uma ideia, uma visão de mundo diferente, mas o Estado do Rio de Janeiro conheceu também um grande juiz, Alírio Cavalieri, que ao tempo dele tinha, claro, a formação humanística dele, mas se vocês forem consultar os registros históricos, jornais dos anos 50, 60, 70, o Alírio ele ia em escola. Ele saía da vara dele, ele ia em escola, ele ia ver onde os adolescentes estavam. Então, o juiz da execução, seja de uma execução penal, seja de uma execução de medida socioeducativa, é um juiz que tem uma característica, a meu ver, do ponto de vista acadêmico, pelo menos que eu falo, uma característica diferente. Ele é necessariamente mais proativo. Se ele quiser desempenhar bem o trabalho, se ele quiser fazer a lei valer realmente como tem que valer, ele tem que ser necessariamente mais proativo. Isso é histórico, isso não é uma questão de índole pessoal, né? Então, uma honra mesmo, uma gratidão muito grande para os alunos poderem ver como que é essa proatividade. Então, Lúcia, eu queria te agradecer, deixar para você, para suas considerações finais. Se houvesse alguma pergunta que algum aluno deixou de fazer, que alguém deixou de fazer, que você gostaria que tivesse sido feita, por favor, pode comentar e aí a gente fecha. Viu? Obrigado. Não, eu não tenho mais nenhuma pergunta, não tenho mais nada a falar. Eu quero parabenizar mais uma vez, Hamilton, o seu conhecimento. Você é um professor muito inteligente. Mais uma vez, te ouvindo, aprendi com você. Fico feliz de saber que é tão histórica essa atuação do juiz e que isso não se modificou. O que eu posso dizer é que, quando a gente escolhe uma carreira, a gente não sabe o que espera de nós dentro dela. Eu já contei um pouco para o professor Hamilton da minha história. Eu nunca achei que, ingressando na magistratura, ia ser uma juíza da infância e que ia ter essa proatividade. Mas eu fico feliz de saber, então, que esse viés histórico, ele, de certa maneira, eu estou honrando ele em dar continuidade a todo ele. Eu já disse aqui que fiz alguma leitura de algumas passagens da honra que tive de ler um pouquinho da sua dissertação de doutorado, e a grandeza do seu conhecimento espero que conduza seus alunos para grandes descobertas e potenciais deles também. Eu parabenizo a iniciativa do seu grupo de trabalho, da sua faculdade, e agradeço muito de ter estado aqui conversando com todos vocês. Para mim, foi muito importante, muito bom e muito acolhedor. Eu, sinceramente, estou me sentindo privilegiada de ter tido a oportunidade de encontrar vocês tão carinhosos que foram comigo aqui na oitiva e nas palavras, mesmo desse modo virtual que a gente já se sente tão distante. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigado, Lúcia. Então é isso, gente. Estamos encerrando aqui. As horas AAC, as horas para complementares, eu vou fazer uma lista e mandar para o professor Tiago Petrucci para poder bater. E a nossa palestra vai para o YouTube, assim que possível. A gente tem
um aluno que vai fazer esse trabalho para a gente, de colocar no YouTube, e aí eu te mando, Lúcia, tá bom? O link do YouTube que a gente tem na nossa página do grupo. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado a todas e a todos. Boa noite. E já vou recuperar aqui as energias e recuperar aqui ainda com mais ânimo para ir até 10 horas dando aula. Tá bom? Até logo, então. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.